meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recadinho de sempre, pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, tá? Nas igrejas, nos grupos, tá? Aí no Face, no WhatsApp, né? Aonde você puder me ajudar, eu vou agradecer muito. Eu preciso aí da ajuda de vocês, das inscrições e alavancar aí, né, os inscritos para o nosso canal crescer, tá? Para a gente poder evangelizar mais pessoas. E o nosso povo católico precisa de evangelização, tá? Nós precisamos aprender a nossa fé católica, ok? Então, gente, abram aí, peguem aí o catecismo, se você quiser me acompanhar. Nós estamos já no final da primeira parte do catecismo, que é o credo. Nós estamos estudando o credo, desdobrando os 12 dogmas. O credo são 12 verdades de fé, não é? E nós já vimos a primeira parte do catecismo, tá? Inclusive é a maior, porque o nosso credo ele tem 2000 anos e, né, ele tem 12 artigos, 12 dogmas, 12 verdades de fé. E nós já estamos na última parte, que é a escatologia, não é? É os últimos acontecimentos. O que vem após a morte? Então nós já estudamos aí a ressurreição, já estudamos a morte, o que vem após a morte, o juízo particular. Já estudamos o céu, o que é o céu, o que é o purgatório, que foi a nossa última aula. E hoje nós vamos falar do inferno. É um assunto que tem gente que não gosta de falar, tem gente que tem medo, mas a gente precisa falar, porque o inferno existe. E eu quero, antes de entrar no catecismo, eu quero colocar aqui duas posições contrárias à nossa fé, tá? Tem gente que fala que o inferno não existe. E tem gente que fala que o inferno está vazio, que vai todo mundo para o céu, né? Que Deus é bom, que Deus é bondade, então Deus não pode mandar ninguém para o inferno. Então, são duas posições que a Igreja Católica não aceita. A Igreja não aceita que o inferno não existe, porque Jesus falou do inferno, não é? Ele existe. Ok? Mas também a Igreja também não aceita essa teoria de que Deus é bonzinho, então ninguém vai para o inferno. Também a Igreja não aceita isso. A Igreja nunca disse o nome de um condenado. A Igreja já falou de mais de 20, 30 mil que estão no céu, os santos canonizados. Não é?
Agora, a igreja nunca disse o nome de uma pessoa que esteja no inferno, nem Judas, nem Hitler, nem Lutero, ninguém. A igreja nunca disse o nome de um condenado. Por quê? Só Deus pode dizer quem está no inferno. Ah, fulano suicidou. Ninguém pode dizer que fulano está no inferno. Só Deus pode dizer isso. Mas a igreja diz que tem gente lá. O inferno não está vazio. O inferno não é um lugar, é um estado de vida. Ok? Então já quero começar explicando, tá? Ah, mas como que Deus pode mandar alguém para o inferno se Deus é bom? Deus é bondade, Deus é amor. Primeiro que não é Deus quem manda a pessoa para o inferno, não. O inferno, gente, é uma opção de vida da pessoa. Assim como ela viveu, ela vai depois continuar nesse estado de alma, de vida, que o que vai para o inferno é a alma, o corpo ainda está na terra, ok? Então, gente, isso é um estado de vida, ou seja, é ausência. O que é o inferno? Ausência de Deus. A pessoa escolhe viver uma vida sem Deus, ela vai morrer sem Deus, aí vai viver para sempre sem Ele. Isso é o inferno, ok? Esquece, gente, esquece esse negócio de fogo, isso é simbólico. O fogo é porque é uma dor da alma que perdeu Deus, mas no inferno não tem fogo, fogo não queima a alma. Assim como eu falei na aula passada que o fogo do purgatório também é simbólico, é uma purificação. E o fogo do inferno também é simbólico, não tem fogo no inferno. Tá? Agora, o inferno foi feito para o demônio e para os seus anjos, disse a palavra de Deus. Por quê? Porque o demônio, né, ele foi jogado no inferno porque ele ficou longe de Deus. O inferno é você estar longe de Deus. Então, gente, entenda isso. Não é Deus que joga a pessoa no inferno, não. A Bíblia é bem clara. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos se salvem. Deus não quer a morte do pecador, diz o profeta Ezequiel. Deus não quer que a pessoa vá para o inferno. Agora, Deus respeita. É uma liberdade da pessoa. Se a pessoa viver uma vida toda sem Deus, ela vai viver depois sem Deus, depois da morte. Isso aí é questão de coerência, questão de justiça. Deus é Pai, mas Deus é justo. Entendeu? A árvore, gente, eu já falei sobre isso. O Eclesiastes fala sobre isso. A árvore, ela cai para onde ela está virada. Se você viveu a sua vida para Deus, você vai cair nos braços de Deus. Se você viveu longe de Deus, você vai cair longe de Deus. Céu e inferno. E Deus vai respeitar isso. Deus quer ser amado? Quer, mas não na marra. Por isso que o inferno existe. É a liberdade humana. Deus respeita, porque nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio. E Deus não vai puxar você na marra para vir para Ele. Ok? Então o inferno existe. Agora, não é Deus que joga a pessoa no inferno, é a pessoa que escolhe. É uma opção. Quem escolhe, gente, quem vai para o céu, o inferno e o purgatório, não é Deus e nem o diabo. Nem Deus, nem o diabo. É você e eu. De acordo com como a gente vive, a gente morre. E vive para sempre. Entendeu? Então, gente, isso aí é questão de coerência divina. Ok? Outro erro, né? Falar que o inferno não existe. O inferno existe porque Jesus falou do inferno. Tá? Então, ele existe. Não sabemos quem está lá, mas ele não está vazio. A igreja nunca diz, o fato da igreja nunca dizer o nome de uma pessoa que não está lá, não quer dizer que ele esteja vazio. Tem gente lá. Quantos santos tiveram visões de almas que estão no inferno? Muitos. Muitos tiveram visões. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, mostrou para os 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, o inferno. E tinha gente lá. Entendeu? Ah, mas como que Nossa Senhora pode mostrar o inferno para as crianças? Mas ele existe. Ela mostrou uma realidade que existe. Entendeu? Nós não podemos, gente, esconder a verdade. Entendeu? O que é verdade é verdade. Agora, esse povo aí da teologia da libertação, né? Por que eu estou falando isso? Porque o senhor Leonardo Boff falou um dia desse que o inferno não existe, que vai todo mundo para o céu. Vai nessa. Vai nessa que vai todo mundo para o céu. Não caia nessa conversa. Nem de padre que fala que o inferno não existe. Entendeu? Tem padres que dizem que o inferno não existe. Está errado. Como tem padres que dizem que o demônio não existe. Está errado. No inferno existe e o demônio existe. E age. Entendeu? Então, gente, não vamos ensinar aquilo que a igreja não ensina. Eu não posso chegar aqui e falar que o inferno não existe. Ele existe. Tem gente lá. Mesmo a gente não sabendo quem está lá. Infelizmente. Mas tem muitos que vão. Porque não quer saber de Deus. O pecado, gente, gera a morte eterna. E se você morrer
sem se arrepender, você vai para lá. É o que nós vamos ver aqui agora. Abra aí o nosso catecismo, no parágrafo 1033 do nosso catecismo, ok? 1033, o inferno, 1033, página 291. Então, gente, é o que a igreja ensina. O catecismo é a palavra oficial da igreja, aprovado pelo Papa e pelos bispos, e que todo católico tem que acreditar. Tá? Então, para nós é a nossa doutrina, ok? Então, o inferno existe. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Então, você tem que amar a Deus, mas livre. Eu já falei aqui, ninguém quer ser amado na marra. Você que é casado, você gostaria que a sua esposa ou seu marido te amasse na marra? Se fosse assim, não existiria divórcio. Não existia separação. Por que as pessoas se separam? Porque ninguém é obrigado a amar ninguém. Não, nem a igreja quer isso. Entendeu? Deus é a mesma coisa. Deus quer ser amado, mas não na marra. Deus quer ser amado livremente. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele. Então, eu amo a Deus, mas se a gente vive no pecado, a gente é mentiroso. São João fala isso. Entendeu? Então, como é que eu provo o meu amor a Deus? Vivendo a lei de Deus. Entendeu? Contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Então, o pecado, quando a gente comete um pecado, a gente ofende a Deus, ofende a nós mesmos, que nós somos templos do Espírito Santo, e nós ofendemos também a igreja de uma forma geral. É isso que o catecismo está dizendo. E isso aí atrai o quê? A condenação. Se a gente morre em pecado, a gente, infelizmente, é excluído da comunhão com Deus, que é o céu. Aquele que não ama permanece na morte. Olha que palavra pesada. Por isso que o Padre Léo falava, quem não ama não vai se encontrar no céu. Se você não ama, não é? Se você guarda ódio, raiva, ressentimento, você não vai para o céu. Entendeu? Porque o céu é amor, Deus é amor. Não é? E no céu o que nós vamos fazer? Amar. Amar a Deus e amar uns aos outros. Se você já não faz isso aqui, você vai ficar uns 200 anos no purgatório se não for para o inferno. Entendeu? Então, gente, quem não ama não vai para o céu. Infelizmente. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Olha que palavra pesada, hein? Olha que palavra pesada. Então, gente, não é só quem mata, não. Quem não ama também. Não vai para o céu. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nele quem? Em Deus. Isso está lá na primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Anote, gente, esses textos para você ler depois. Tá? Para você não achar que eu estou inventando, tá bom? Tá aí. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então, como é que o inferno não existe? São João aqui está dizendo. Nenhum homicida tem a vida eterna, ou seja, nenhum vai para o céu. Homicida não é só quem mata, não. É quem não ama também. Entendeu? É quem não. Você não vai entrar em comunhão com Deus se você não ama a Deus e nem o próximo. Entendeu? Porque o céu é comunhão de amor. Entendeu? Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Isso aí, gente, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. É só você ler lá que você vai ver. Jesus falou, quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Quem ama vai para o céu, quem não ama não vai para o céu. Está lá, só você ler. Mateus 25, versículo 31 a 46. Está lá bem claro. Entendeu? Morrer. Agora, isso aqui, gente, olha, se você pudesse até grifar isso aí no seu catecismo, para você gravar isso na sua cabeça, ó. Morrer em pecado mortal, presta atenção. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido. Então, gente, cuidado. Antes de você dormir, se arrependa de todos os seus pecados. E se você não acordar amanhã?
morrer em pecado mortal sem se arrepender, sem ter se arrependido dele, e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso. Então o inferno é isso. Muito mais do que o fogo do inferno, você está com o demônio, é a ausência de Deus. Gente, eu já experimentei isso na minha vida. Quantas vezes eu senti uma angústia tão grande que eu senti que Deus tinha me abandonado. Agora você imagine você viver isso para sempre. Sem nunca mais você poder ver Deus de novo. Isso chega a me arrepiar. Eu fico arrepiado só de pensar. Todos nós aqui já sentimos a chamada aridez espiritual, a ausência de Deus. Até os santos já sofreram isso. Quantos santos já sofreram isso? Como se Deus tivesse abandonado. Quem aqui nunca sentiu esse abandono, entre aspas? Deus nunca nos abandona, mas é a gente. A gente fica tão longe de Deus às vezes, com os nossos pecados, né, as preocupações da vida, que a gente sente como se Deus não existisse. Eu já sofri isso também. Uma depressão. A primeira coisa que o depressivo sempre sente é a ausência de Deus. Por isso que ele se fecha. Não é? Ele não sente a presença de Deus. Eu comecei a sentir isso uma vez. Então, gente, imagine você sentir isso para sempre. Isso é inferno. Isso é um inferno. Muito mais do que demônio, muito mais do que fogo, é a ausência de Deus. Isso que é o pior. Porque a alma, gente, quando ela morre, quando a gente morre, a alma quer ir para Deus, porque nós fomos criados por Ele. Agora você imagina você morrer querendo voltar para Deus e não poder. Isso é inferno. Eu já falei aqui na aula passada e vou repetir. Quando você ama muito uma pessoa, você quer ver aquela pessoa. Imagine você não poder ver aquela pessoa nunca mais. Igual quando a gente perde uma pessoa. Esse não é a maior dor da morte? Quando a gente não pode mais ver uma pessoa, aquela pessoa que a gente tanto ama, mas a igreja ensina que a gente vai voltar a se ver se nós formos para o céu. Entendeu? Agora imagine você nunca mais ver essa pessoa, então você nunca mais vê Deus. Isso é inferno. Então é isso que o catecismo está dizendo. Ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. Para sempre. Isso é inferno. Isso chega a dar até uma coisa ruim dentro da gente. Entendeu? Por nossa própria opção livre. Olha aí. Eu escolhi isso. Viver sem Deus. Então, Deus vai respeitar isso. Já expliquei. E é este estado de autoexclusão. Olha o que o catecismo está dizendo. O inferno é uma autoexclusão. Não é Deus que está te excluindo. Deus, gente, vai fazer o possível até o último instante para te salvar. Olha o bom ladrão. Lembra do bom ladrão? No último instante ele se arrependeu. Deus salvou. Entendeu? Agora, se você até o último momento você não se arrepender, Deus vai te dar a oportunidade. Agora, se você não quiser, por isso que a igreja nunca disse o nome de ninguém que está no inferno. Porque até o último momento a igreja tem esperança que a pessoa se arrependa. Pode ser a pessoa mais ruim do mundo. Entendeu? Nós não podemos julgar. Ninguém pode julgar ninguém. Entendeu? Então, gente, fulano suicidou. Não sabemos. Entendeu? Por isso que a igreja hoje, ela não fala que a pessoa que suicidou está no inferno. Por quê? A gente não sabe qual que é o último momento da pessoa e Deus, a gente não sabe. Entendeu? Vamos rezar para que ela tenha se arrependido antes de morrer. Entendeu? Então é uma autoexclusão definitiva da comunhão com Deus, que é o céu. Então o inferno é uma autoexclusão da comunhão com Deus, que é o céu, que eu já falei. Não é? E com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Então, gente, o inferno, entenda, que é ausência de Deus, assim como o céu é comunhão com Deus. Entendeu? Então entenda isso. Muito mais do que fogo, muito mais do que demônio, não é? Isso aí, gente, são simbologias, né? O fogo do inferno, o inferno de Satanás, isso aí são tudo simbólico. A palavra correta é inferno, quer dizer ausência de Deus, por opção livre da pessoa. Então não é Deus que joga ninguém no inferno. Se a pessoa está lá porque ela quis ir para lá, porque ela foi. É a opção de vida que ela levou aqui, em vida, e depois Deus respeitou. Entendeu? Esse é o parágrafo 1033. Então aquelas duas teorias que eu falei no começo, joga por terra. O inferno existe, não está vazio, mas não é Deus que manda a pessoa, é a pessoa que escolhe. Nem o diabo, gente, tem esse poder. Ele pode te tentar, mas ele não tem o poder de levar ninguém para o inferno. É a pessoa que escolhe. Ela pode ser tentada, mas
Se ela quiser, ela pode resistir. Então, nem o diabo tem poder de levar uma pessoa para o inferno. Ah, a pessoa foi para o inferno porque foi levada pelo demônio. Mentira. Ela foi porque ela quis. Ninguém, gente, é obrigado a nada. Nada. Nem para o bem, nem para o mal. Você tem liberdade. O diabo pode te atentar. Entendeu? Mas ninguém pode tocar na nossa liberdade. Nem Deus, muito menos o diabo. Então, tudo aquilo que você faz consciente. A menos que você não tenha consciência. Aí é diferente. Uma pessoa que tem um problema mental, de Alzheimer, né? Aí é diferente. Aí a pessoa já não tem mais consciência do que está fazendo. Deus vai levar isso em conta. Porque a Bíblia diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância da pessoa. Entendeu? Isso aí é diferente, não estou falando disso. Agora, se a pessoa ela não tem nenhum problema, ela tem consciência do que ela está fazendo, Deus vai julgá-la de acordo com a sua liberdade. Tudo aquilo que ela fez conscientemente. Porque Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justo. Entendeu? Então esse é o parágrafo 1033. O 1034 diz assim: Jesus fala muitas vezes da geena. Olha aí, então, por isso que o inferno existe. Jesus falou. Entendeu? E Jesus é Deus, Deus não mente. Então Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga. Gente, isso é simbólico. Fogo não queima a alma, já expliquei. Isso aí, gente, é uma metáfora, é uma simbologia. Não vamos interpretar a Bíblia ao pé da letra. É um perigo interpretar a Bíblia ao pé da letra. Temos que buscar o sentido teológico, a revelação, a verdade religiosa. Tá? Não vamos interpretar ao pé da letra. Então Jesus fala do fogo que não se apaga. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, Mateus 5, versículo 29, Mateus 13, 42, Mateus 13, 50, Marcos 9, 43 a 48, Marcos 18, versículo 17, Mateus 10, 28, e aí, gente, tem muitos textos onde Jesus menciona, então, esse fogo que não se apaga, ou seja, é essa autoexclusão, entendeu? Que não tem volta, é para sempre. Então quem está no inferno não sai de lá e quem está no céu também não sai de lá, ok? Então não adianta espernear, ok? Reservado aos que recusam, presta atenção, o inferno é reservado aos que recusam até o fim de sua vida. Então até o último momento de vida você pode se livrar do inferno. Agora, morreu, acabou. Ninguém mais retorna, né, nem do céu, nem do inferno. Então não tem alma vagando, né? O demônio pode nos enganar. Mas não tem esse negócio de alma vagando, nada disso. Tá? Quem está no inferno não sai, quem está no céu também não sai. E do purgatório dali vai para o céu. Tá? Então ninguém fica vagando aí, espírito vagando, nada disso. Isso aí são demônios. Né? O demônio pode sim usar essas coisas para nos enganar. Ok? Até o fim da vida, crer. Olha aí, então você tem até o fim da vida para crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Olha que coisa pesada. Mateus 10, 28. Depois você pode ler lá. Tá? Então a gente pode sim. É a chamada segunda morte que o Apocalipse fala. Então, duas mortes. A morte física, né? E a morte espiritual, a morte da alma, é o inferno. Tá? Então, gente, temos que ter muito cuidado com isso. Jesus anuncia em termos graves que enviará os seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. A iniquidade é o pecado. Então, o que leva à morte da alma é o pecado. Tá? Jesus falou, quem peca é do demônio. Né? Então, é claro que todos nós somos pecadores. Ele está falando do pecado mortal, pecado grave. E que a pessoa não se arrepende. Entendeu? E continua nele e não se arrepende. Entendeu? Os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Olha aí, Mateus 13, 41, 42. Gente, Jesus falou muito do inferno, mas não foi pouco não, foi muito. Então tem que rasgar a Bíblia. O Novo Testamento principalmente.
e que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Então, gente, esse fogo eterno é simbólico. Quer dizer, separação para sempre de Deus. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa não quer saber de Deus. Então, Jesus também não quer saber dele. Fazer o quê? É uma opção livre. Ok? Esse é o parágrafo 1034. E ele fala aí uma coisa. Aqueles que causam escândalos. Tá? Então, cuidado com os escândalos. Né? Aquele que... Aí, gente, ele está falando todo tipo de maldade, todo tipo de mal. Por isso que diz que no fim, quando Jesus vier, vai acabar, né, toda a maldade. Então, todo aquele que pratica o mal e não se arrepende, né, para ele o destino é o inferno. Ok? Parágrafo 1035. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Aí, acabei de falar o que eu já expliquei no começo. Duas coisas que padres, gente, eu fico arrepiado de padres, né, dizerem que o inferno não existe e que não tem ninguém lá e que vai todo mundo para o céu. Entendeu? Não é. Olha o que o catecismo está dizendo. Fique com o catecismo, que é a palavra oficial da igreja. Olha, o ensinamento da igreja afirma a existência. Então, o inferno existe. E tem gente lá, mesmo a igreja nunca dizendo o nome. E a eternidade, ou seja, quem vai para lá não sai mais. Não tem mais jeito. Então, cuidado para você não ir para lá. Como dizia o Padre Léo, né? Cuidado para você não descer e puxar descarga. Depois que você puxou descarga, acabou. Não é verdade? Tudo aquilo que você coloca ali, você puxou descarga, não volta mais, não é verdade? E ele usava esse termo, ele, naquela brincadeira dele, mas de uma forma falando sério. Cuidado para você não descer e puxar descarga. Depois já era, não tem mais jeito, não tem mais volta. É o que o catecismo está dizendo. As almas dos que morrem, olha só, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal. O que é um pecado mortal, gente? É aquele pecado grave que você não se arrepende. Tá? Principalmente os 10 mandamentos. Tá? Então, não deixe de viver os 10 mandamentos. Cometeu um pecado que fere os 10 mandamentos, se arrependa e vá se confessar. Se você se arrepender, você já está perdoado. Agora, você deve também se confessar. Ok? Então, presta atenção nisso. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Isso está lá em vários documentos da igreja, ok? E nos textos que eu já citei acima, ok? Veja, quando ele fala aí que as almas descem, por quê? No Antigo Testamento, a palavra inferno significa interior. Tá? Então, se acreditava no Antigo Testamento que as almas desciam para o interior da terra. Tá? Mas isso também, gente, é uma simbologia. Ok? Isso quer dizer, hoje, aquilo que eu já expliquei. O inferno não é embaixo nem em cima. Não é um lugar, é um estado de alma. A alma não ocupa espaço. Entendeu? Não tem espaço nem tempo. Nem céu, nem inferno, nem purgatório. Então, esse descer quer dizer, é uma crença judaica, entendeu? Lá do Antigo Testamento, ok? Mas a alma não desce nem sobe. Ela fica num lugar, num estado, né, para sempre, né, de exclusão de Deus, que nós chamamos de inferno, ok? Esse fogo eterno quer dizer ausência de Deus, ok? A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Já expliquei, não é? O único em quem o homem é quem? O ser humano, homem e mulher, pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Então nós somos criados para Deus.
diz o Salmo 99. Né? De Deus viemos, para Deus voltaremos. Entendeu? Então nós somos criados por Deus para a gente ser feliz. Agora, né? Deus nos deu liberdade. Se a gente escolher, né, contra Deus, então fazer o quê? Então esse é o parágrafo 1035, ok? O parágrafo 1036 diz assim: as afirmações da Sagrada Escritura. Então a Bíblia, a gente fala do inferno, não é? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Claro, gente, de visões diferentes. Já expliquei aqui como que era a crença dos judeus no Antigo Testamento, né? Não tem nada a ver com esse inferno que nós acreditamos, né, no Novo Testamento. Totalmente diferente, ok? Já expliquei. E os ensinamentos da igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o ser humano deve usar da sua liberdade em vista de seu destino eterno. Então, gente, cuidado com a liberdade, para não virar libertinagem. São Paulo diz na carta aos Coríntios: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ah, porque eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, senhor. Eu posso dar um soco aqui no ar, mas eu não posso acertar ninguém. Aí eu já não estou sendo livre, aí eu estou sendo libertino. Estou abusando da minha liberdade. Então eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero. Qual é o limite da minha liberdade? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Entendeu? Não sou eu que faço as leis. Eu não posso viver de acordo com a minha lei. Não, eu vou ser julgado de acordo com aquilo que eu vivi, de acordo com o que eu segui a lei de Deus, que é quem dita as regras. Porque foi Deus quem fez. Foi Deus quem me fez. Por isso que ele falou lá para Adão e Eva: vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas isso aí vocês não podem fazer. E eles foram lá e fizeram como Deus tinha proibido eles fazer. E trouxe a condenação para nós. Jesus, com a sua obediência, nos resgatou. Gente, a gente ia todo mundo para o inferno. Jesus nos abriu de novo o céu, com a sua ascensão. Entendeu? Só não vai para o céu, gente, quem não quer. Entendeu? Só não vai para o céu quem não quer. Deus vai dar chance para todos. Né? E vai muita gente para o céu. Isso, agora, eu quero falar um pouco aqui agora, né, porque eu sei que por causa dessa aula de hoje, um pouco forte, pesada, né, eu quero dizer, gente, que por mais que tenha gente no inferno, mas tem muito mais gente no céu. Eu creio nisso. Aqueles 144 mil salvos lá do Apocalipse é uma multidão que a gente não consegue dizer. Não é? Tem gente que acha que é pouco. Não, mas não é pouco, não. Sabe por que não é? O 1000 na Bíblia é sinal de plenitude. 144 mil quer dizer plenitude da plenitude. São muitos que vão se salvar. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, só não vai para lá quem não quer. Quem rejeitou a Deus até o fim. Não importa, gente, o que você viveu. Não importa se roubou, se matou, se prostituiu. Não importa. É só você ver São Paulo. A maior prova do amor de Deus, gente, é São Paulo. São Paulo viveu, gente, uma vida totalmente afastada de Deus. Depois que ele se converteu, virou um homem extraordinário, que pregou até sua morte o Evangelho. Santo Agostinho, São Francisco de Assis. Por isso que é bom a gente ver a vida dos santos, que eu já estou fazendo a vida deles aqui. Todos os santos, gente, foram homens como nós, pecadores, mas quando acharam Jesus, mudaram de vida. Não importa o que você fez para trás. O importa é o que você vai fazer daqui para frente. Entendeu? Não importa o que você vai fazer daqui para frente. Né? E isso é a conversão que o catecismo falou lá em cima. Muito mais do que, eu creio em Deus. Fizeram uma pesquisa aí agora há pouco tempo de que o brasileiro acredita em Deus. Tudo bem, amém, aleluia. Entendeu? Mas não basta só acreditar em Deus. Nós temos que praticar a religião. Praticar, não é só falar da boca para fora. Infelizmente a gente dá muito mau testemunho. Eu estou falando, vou começar de mim mesmo. Eu tinha que dar muito mais testemunho do que eu dou. Eu sei que eu estou devendo muito ainda. Entendeu? Então, gente, a gente fala que acredita em Deus, mas a gente tem que também praticar. É a nossa conversão com a nossa vida. Entendeu? Não é só falar.
Entendeu? A conversão é muito mais com atos do que com palavras. Entendeu? Constituem também um apelo insistente à conversão. Já percebeu como é que Nossa Senhora, todas as aparições dela, ela pede para as pessoas se converterem, largar o pecado? Todas as aparições de Nossa Senhora é a mesma coisa. Lourdes, Fátima, não é? As últimas agora, Medjugorje, né? Essas que a igreja ainda está em análise, Garabandal, todas essas as aparições, La Salette. Tanto muitas vezes Nossa Senhora aparece chorando, pedindo o quê? Penitência, conversão, que as pessoas mudem de vida, larguem o pecado. Está preparando o caminho de Jesus de novo, já falei isso aqui. Assim como ela preparou a primeira vez, trouxe Jesus, ela está preparando de novo o caminho de Jesus, mas ninguém está ouvindo. Está todo mundo com o ouvido tampado, depois vai chorar. Aí Jesus fala, aí nesse dia vai haver choro e ranger de dentro, porque ninguém quer ouvir. Tá todo mundo pensando em quê? Em trabalhar, ganhar dinheiro, farriar, e Deus fica para trás. E você abandona Deus, aí depois já é. Deus quer que você ainda tenha tempo de se arrepender. Né? Amém. Que você tenha esse tempo. Né? Pode ser, amanhã talvez seja tarde demais. Amanhã eu me converto. E amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Já falei isso aqui várias vezes. Para uma pessoa morrer, basta estar vivo. Para uma porta se fechar, basta que ela esteja aberta. Entendeu? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, o inferno, gente, é muito mais fácil de ir para o inferno do que para o céu. Porque o céu é subida, subir é fácil. O inferno é descida. Descida é muito mais fácil. Não é? Então, o que Jesus está dizendo? Não é? O caminho do céu é muito mais difícil. Por quê? Porque você tem que renunciar. Você tem que fazer penitência, tem que fazer jejum, não é? E ninguém quer saber disso. As pessoas querem o bem bom, é a prosperidade, não é? Por que as pessoas hoje estão procurando um Jesus light, como dizia o Padre Léo? Jesus que não compromete. Ninguém quer saber de penitência. Por isso que todo mundo abandona a igreja, porque a igreja fala de penitência. Você tem que, né? A igreja não fala de prosperidade, a igreja não engana ninguém. Entendeu? As pessoas querem o quê? Que é o Jesus que atende todos os meus desejos. Se ele não me atende, eu mudo de religião. Entendeu? E muitos são os que entram por ele. Olha aí, tá vendo? Que é muito mais fácil. Estreita, porém, a porta e apertado o caminho que conduz à vida, ou seja, o céu. E poucos são os que o encontram. Gente, Mateus 7, 13 e 14. Isso, gente, Jesus... Isso aí, não vamos interpretar isso ao pé da letra, como eu falei. Tem muita gente que se salva, mas Jesus está dizendo o quê? Os dois caminhos, do céu e do inferno. Para ir para o céu é muito mais difícil do que para o inferno. É isso que ele está dizendo. Entendeu? É muito mais fácil a pessoa ir para o caminho errado do que ir para o caminho certo. Não é? É só você ver como que está o mundo hoje. Fala de Deus aí nas redes sociais, na mídia, você hoje é criticado. Agora fala de pecado aí que está todo mundo te aplaudindo. Você encontra muito mais gente para poder ir para o pecado com você do que ir para Deus. Chama alguém para ir para a igreja para ver se vai. Agora chama para pecar que ele vai. Não é verdade? Então, gente, é o que Jesus está dizendo. Não é? As pessoas preferem o caminho da morte do que o caminho da vida. É isso. Aí depois, Deus vai respeitar isso. Entendeu? Se você viveu a sua vida assim, beleza, mas depois você vai arcar com as consequências dos seus atos. Entendeu? Olha o que o catecismo está nos alertando. Como desconhecemos o dia e a hora, você sabe o dia que você vai morrer? Ou Jesus vem, ou você vai a ele. Eu vejo muitas placas aí. Jesus está voltando. Não sei. Não pode voltar amanhã. Eu não posso afirmar isso. Mas está muito mais fácil eu ir a ele do que ele vir a mim. Isso eu sei, porque eu posso morrer a qualquer momento. Quantos deitam para dormir e morrem? Tá bem, hoje amanheci bem, deitou e morreu. Não estou falando de gente que está aí no CTI, gente que já está desenganada, não estou falando dessas pessoas. Quantas pessoas, né, que acorda bem, passa mal e morre? Gente, a gente não sabe o dia de amanhã.
Entendeu? Para morrer basta vivo. Já cansei de falar isso aqui. Então a gente não sabe o dia e a hora. Então temos que estar preparados. Conforme a advertência do Senhor, vigiemos. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Por quê? A gente não sabe a hora. Constantemente para que presta atenção, terminado o último curso de nossa vida terrestre, ou seja, morreu, ou desce ou sobe. Tá? Não pense que você vai voltar aqui, que você não vai voltar. Estou falando para esse povo da reencarnação aí que eu já cansei de explicar. Né? Eu vou viver aqui de qualquer jeito, depois eu volto para consertar. Você não vai voltar, não caia nisso. Cuidado com isso. Isso é um perigo, essa doutrina da reencarnação. A pessoa vive de qualquer jeito e acha que vai voltar. Não vai voltar. E nem vai ser arrebatado e vai ter uma segunda chance. Também não vai acontecer isso. A igreja também não acredita nesse negócio de arrebatamento, que as pessoas vão ser arrebatadas e vai ficar um pouco aqui e aí vai ter uma segunda chance. Não vai. As pessoas têm que se converter ou até Jesus voltar ou você morrer. É as duas opções que você tem. Ou até você morrer ou até Jesus voltar. Se você estiver vivo até lá, se você der sorte, mas eu não quero correr esse risco. Eu tenho certeza que eu vou morrer antes de Jesus voltar. Pode ser que ele volte até amanhã. Entendeu? Mas pelos sinais que ele fala, muita coisa ainda não se cumpriu. Muita coisa não, é exagero meu. Mas tem alguns sinais que ainda não se cumpriram. E eu já tô com 41 anos. 41 anos que eu já tô. Eu tenho certeza que antes de Jesus voltar eu vou a ele. Vou morrer. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, nos arrependemos antes, né, da nossa morte. O único curso da nossa vida terrestre, possamos entrar com ele para as bodas, né? Aquela parábola lá das virgens, que é muito boa também. 5 eram prudentes, 5 não eram, né? 5 entraram, 5 não entrou. Depois que a porta fechou, pode bater à vontade, você não entra mais. Né? Então, gente, é pra gente pensar. E mereçamos ser contados entre os benditos, e não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, ou seja, o inferno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu vou confessar uma coisa aqui para você. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Eu gostaria muito de chorar, porque quem chora lava a alma. Até Jesus chorou quando Lázaro morreu. Eu tenho uma dificuldade muito grande de chorar. Eu precisava chorar bastante. Até mesmo por causa dos meus pecados, que eu sou muito pecador. Mas eu tenho dificuldade para chorar. Entendeu? É perigoso até você ter um infarto. Você vai guardando e você não desabafa. Então chore. É um conselho que eu dou para você. Agora, tem um momento que eu choro bastante. É quando eu estou na presença de Deus. Quando eu sinto a presença de Deus, eu choro. Eu lembro desse texto, que Jesus fala que no dia do juízo vai haver choro e ranger de dentes. Não sei se é por isso que eu já estou chorando antes. Né? Eu sei que eu vou dar uma passadinha lá no purgatório, né? Mas quando eu estou na presença de Deus eu já choro. Imagine quando eu estiver lá diante dele mesmo pessoalmente. Então, aqui diz bem claro, haverá muito choro e ranger de dentes. Por quê? Porque, primeiro, por estar na presença de Deus, a gente vê a pequenez que nós somos, né, diante da grandeza de Deus. E segundo, por causa, né, daquilo que a gente poderia ter feito de bom e não fez. Por mais que a gente tente fazer, São Paulo diz, né, eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Eu quero fazer o bem, eu estou falando por mim. Quantas vezes eu quero fazer o bem e não consigo? Então, nesse dia, eu tenho certeza que eu vou chorar muito, porque eu sei que eu podia fazer muito mais do que eu faço e não fiz. Entendeu? Então, gente, é coisa para a gente pensar muito. Esse é o parágrafo 1036. O parágrafo 1037 diz assim: Deus, olha só, hein? Esse povo aí que fala que Deus joga fulano no inferno. Presta atenção. Deus não predestina ninguém para o inferno. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Tem alguém lá? Tem, mas não é Deus quem manda, é a pessoa que vai. Deus quer que a pessoa vá para o céu agora. Deus não vai amarrar a pessoa. Não vai pegar pela corda e vai tirar do inferno e botar no céu. Deus não vai fazer isso. Entendeu? Então Deus não predestina ninguém para o inferno, diz a igreja. Para isso é preciso uma aversão
voluntária a Deus, ou seja, um pecado mortal, ou seja, a pessoa voluntariamente não quer saber de Deus, entendeu? E persistir nela até o fim, até morrer. Ah, não quero saber de Deus, né? Não acredito em Deus, e continua assim até morrer, já era, é inferno. Infelizmente é. Fazer o quê? Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se, segundo a carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então a Igreja pede, né, que todos se convertam. A Igreja não quer que ninguém se perca, como Deus também não quer. Mas para isso a pessoa precisa se converter. Entendeu? Fazer o quê? É a lei. Né? Ah, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. A misericórdia e a justiça divina andam juntas. O fato de Deus ser misericordioso... Fala nisso, eu estou até com a camisa de Jesus misericordioso aqui. Não é de propósito não, tá? É coincidência não, providência, né? Minha mãe colocou para mim. Tá? Aqui, Jesus misericordioso. É até bom pra gente, quando a gente fala nesses assuntos, da gente falar da misericórdia de Deus. Mas também Deus é justo. A misericórdia e a justiça tem que andar juntas. Entendeu? Senão Deus seria injusto. E Deus não pode ser injusto. Ok? Então leia lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Recebei, ó Pai de bondade, a oferenda de vossos servos e de toda a vossa família, ou seja, a igreja, né? Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação, ou seja, do fogo no inferno. Por isso que eu rezei aqui no começo aquela oração que Nossa Senhora ensinou as criancinhas lá de Fátima, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, a igreja, meu filho, quer que todo mundo vá para o céu. Se alguém escapar, não é culpa de Deus nem da igreja. É culpa da pessoa. Entendeu? Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Então, gente, que a gente, né, faça igual o bom ladrão, né? Nem que a gente tenha um lugarzinho para nós lá, nem que seja no último minuto. Né? Que a gente possa entrar, nem que seja, né, no último lugar. Né? Mas que a gente possa entrar. O importante é estar lá. Entendeu? Porque no céu tem méritos, né? Cada um vai ter méritos diante de Deus do que viveu aqui. Mas se a gente entrar, meu filho, já tá bom. Porque a pior coisa que tem é você viver longe para sempre de Deus. Eu comparo a você, né? Você tá longe de uma pessoa que você ama. Quem é casado aí sabe, às vezes a mulher tem que ficar longe do marido, o marido vai trabalhar fora, não é? Os filhos, não é? Quanto tempo que eu não vejo meu filho? O coração da mãe sangra. Na Bíblia tem isso. Tobias, quando o filho saiu, a mãe ia todo dia lá, lá fora ver se o filho chegava. O filho pródigo, o pai, que é Deus. Né? O que é o filho pródigo? O filho andou na vida errada. Quando o pai viu lá, mandou trazer, abraçou o filho, não quis saber o que ele viveu. Então, gente, olha como é que Deus nos ama. Entendeu? Então, Deus quer que a gente volte para Deus. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Entendeu? Mas se alguém não quiser saber dele, ele vai respeitar. Não adianta. Entendeu? Então, gente, esse é o parágrafo 1037. Na próxima aula, nós vamos falar do juízo final, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Tá? Já falamos do juízo particular, eu e Deus após a morte. O juízo final é quando Jesus voltar na parousia, no último dia. Vão ressuscitar os corpos, os mortos, e aí vai haver o juízo final. Não vai mudar o juízo particular. Quem está no céu vai continuar no céu, quem está no inferno vai continuar no inferno e acaba o purgatório. Entendeu? Então isso é o juízo final, onde toda a justiça vai ser feita. Então nós vamos falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Então nós paramos aí no parágrafo 1037. Agora eu quero encerrar, gente, dando uma palavra de esperança para você. Eu sei que muita gente tem medo, tem muita gente que não gosta nem de falar, né? Tem assuntos que as pessoas não gostam nem de falar, né? Anjos maus, demônios, né? Inferno, as pessoas não gostam dessas coisas, têm medo. Mas eu quero colocar agora nesse encerramento
umas palavras de esperança para você. O inferno não foi feito para nós. Diz bem claro a Sagrada Escritura. O inferno foi feito para o demônio e para os seus anjos. Para nós foi feito o céu. Então o céu não foi feito para nós. Então vivemos no amor de Deus, vivemos no amor entre nós mesmos, não é? Fugimos do pecado. Pecou? Se arrependa, se confesse e vamos em frente, que depois, quando a gente morrer, nem que a gente tem que dar uma passadinha lá no purgatório, de lá a gente vai para Deus. Só vai para o inferno quem rejeitou a Deus realmente 100%, não quer saber de Deus. Tá? Todos nós somos pecadores, todos nós. Caiu? Levanta. O negócio não é você cair. Todos nós aqui podemos cometer qualquer tipo de pecado. Não é só os pecados leves, não. Nenhum de nós aqui está livre de um pecado mortal. Nenhum de nós. Todos nós podemos cometer um pecado mortal. Cometeu? Se arrependa. Confesse. E outra, um conselho que eu te dou. Nunca vá dormir sem pedir perdão a Deus. E se você tiver que pedir perdão para alguém, ainda há tempo, enquanto você está vivo. Porque Jesus diz bem claro. Né? Vai lá, se reconcilia com seu irmão, depois você vem fazer sua oferta. Não adianta nada você pedir perdão a Deus se você está brigado com seu irmão. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não ama a Deus a quem não vê. Então isso é hipocrisia. Ah, eu amo a Deus, mas você está brigado com alguém? Não estou falando que você tem que conviver com todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Já falei aqui, você não é obrigado a conviver com todo mundo. Estou falando se você tem raiva, ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança, expulse todos esses sentimentos do seu coração. Não morra com nada disso. Limpe a sua alma. Entendeu? Para que depois, quando o Senhor nos chamar, Ele possa, né, nos dar o céu. Ok? Então, espero que... E eu já falei também nas aulas passadas, e eu gosto sempre de repetir, porque não sou eu que falo, é a igreja quem diz. Quem é devoto de Nossa Senhora não vai para o inferno. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Mãe, não deixa o filho ir para o lado errado, né? Para o mau caminho. Então, a mãe sempre dá um jeitinho lá de colocar o filho no bom caminho. Então, a igreja ensina isso. Se você é devoto de Nossa Senhora, se apegue com ela. Não é? Se apegue com ela, que ela vai te colocar no céu. Tá bom? Nenhuma mãe quer ver o filho, né, se dando mal na vida. Então, que Nossa Senhora possa interceder por nós, né, os anjos, os santos que já estão lá diante de Deus, São Miguel, né, São Miguel, defendei-nos no combate, livrai-nos, né, do fogo do inferno, né, aquela oração bonita, né, que o Papa Leão XIII mandou a gente rezar, aquela oração poderosa de São Miguel Arcanjo, nos livrar do pecado, do demônio que anda aí pelo mundo para perder as almas. Ele quer realmente que levar muita gente para o inferno. Por isso que ele está trabalhando aí na mídia, né? Está trabalhando aí nas redes sociais, nessas novelas, nesses filmes de hoje. Então, gente, vamos abrir o olho. O que ele quer realmente, porque ele já está perdido. Ele já é um condenado. Então, realmente, ele quer levar a maioria dos cristãos com ele. Mas seguimos, né? Seguimos firme em Deus, em Nossa Senhora, que Nossa Senhora pisa na cabeça dele. Né? E Jesus já o venceu na cruz. Então, estejamos sempre aí firmes em Deus, né? Com as nossas orações, rezando o nosso terço. Né? Tenha sempre uma água benta em casa, jogue na sua casa. Gente, vamos fazer a nossa parte. Penitência, jejum, oração, não é? Para que a gente possa, né, depois dessa vida, que o Senhor possa nos levar com Ele. É para isso que nós nascemos, né? Para viver para Deus e morrer para Deus. Amém? Então, gente, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado.